Agora, nessa nossa atividade número 4, nós temos um exercício de probabilidade que diz o seguinte: sabe-se que 70% dos pênaltis marcados a favor do Brasil são cobrados por jogadores do Flamengo. A probabilidade de um pênalti ser convertido é de 60% se o cobrador for jogador do Flamengo e de 30% em caso contrário. Um pênalti a favor do Brasil acabou de ser marcado. Pessoal, a primeira coisa que vocês precisam fazer nesse tipo de atividade, antes de começar a tentar calcular o que o exercício pede, o que o exercício sugere, é você montar a árvore de possibilidades. Aí você deve estar se perguntando: professor, por que eu tenho que montar a árvore de possibilidades nesse exercício? O exercício está confuso, é para que você entenda melhor, ele tem mais que uma informação. O intuito é que você consiga entender melhor o que o exercício quer que você resolva. Por exemplo, tem duas informações aqui. Sabe-se que 70% dos pênaltis marcados a favor do Brasil são cobrados por jogadores do Flamengo. Então, no jogo do Brasil, quando vai se bater um pênalti, 70% desses pênaltis, a gente escolhe um jogador do Flamengo. É a primeira informação. Então, tem aqui, ó. Escolha um jogador do Flamengo, 70%. Aí o exercício fala o seguinte: vamos supor que você está lá no jogo do Brasil, se quem não bateu o pênalti não foi um jogador do Flamengo, foi um outro jogador de outro time, então a chance dele escolher é de 30%. Então, de bater o pênalti ser um jogador do Flamengo, 70%. De não ser um jogador do Flamengo, 30%. Então, eu vou colocar aqui, não jogador do Flamengo. Agora vamos ver o que mais nós temos de informação. A probabilidade de um pênalti ser convertido é de 60% se o cobrador for do Flamengo. Olha a outra informação. Se o jogador aqui for do Flamengo e ele for bater um pênalti, a probabilidade desse pênalti ser convertido é de 60%. Então, vou colocar aqui, de ser convertido, 60%. Se o cobrador for do Flamengo e 30% em caso contrário. Então vamos imaginar que esse jogador que foi bater o pênalti não é do Flamengo. A probabilidade desse pênalti ser convertido, se ele não for um jogador do Flamengo, é de 30%. Então vou aqui, ser convertido. Agora a gente vai completar essa árvore. Se um jogador do Flamengo bate um pênalti e é convertido, 60% de chance. De não ser convertido, quanto falta para chegar em 100%? Ah, professor, falta 40%. Então, de não ser convertido, 40%. Para dizer que a gente quer ao contrário do que é convertido, colocamos uma barra aqui em cima. De novo, o jogador do Flamengo não foi o jogador do Flamengo que bateu o pênalti. A chance desse pênalti ser convertido é 30%. De não ser convertido, 70%, porque é o que falta para 100%. Com essa árvore aqui, pessoal, vocês conseguem resolver agora qualquer pergunta de probabilidade que venha acontecer. Vamos ler aqui, ó. Em A. Qual a probabilidade do pênalti ser cobrado por um jogador do Flamengo e esse pênalti ser convertido? Você vai procurar lá no ramo da sua árvore aonde está jogador do Flamengo e pênalti convertido. É o primeiro ramo. Jogador do Flamengo e convertido é esse nosso primeiro ramo. Então é 60% de ser convertido e são 70% a quantidade desses jogadores. Então 60% de 70%. Tá aí, ó, só procurar isso. Então a primeira com a árvore fica muito mais fácil. É 60%
D é uma multiplicação, 70%. 60% é 0,6. 70% é 0,7. Isso dá 0,42, que é aproximadamente 42%. Aí a B, professor, como que fica? Qual a probabilidade do pênalti ser convertido? Olha bem, agora eu quero saber do pênalti ser convertido. Não falou que é de jogador do Flamengo. Então nós iremos bater o olho na nossa árvore e vamos procurar aonde tem pênalti convertido. Para que um pênalti seja convertido, ele pode estar no primeiro ramo da árvore ou ele pode estar nesse terceiro ramo, ó. Porque um pênalti ele pode ser convertido por um jogador do Flamengo ou um jogador que não seja do Flamengo. Então, ou acontece isso, ou acontece isso. Então, a gente tem que somar toda vez que utiliza a palavra ou. Então, ou é o primeiro ramo, ou o terceiro ramo. Então, para o primeiro ramo, a gente já calculou. Deu 0,42, que é 60% de 70%. Ou, no outro ramo, são 30%, que são jogadores que não são do Flamengo, e 30% é a chance desse pênalti ser convertido. Então, 30% de 30. Olha lá. 30% de 30, 70% de 60. Faz essa continha aqui. A primeira a gente já resolveu, deu 0,42. E a segunda deu 0,09. Somando agora 0,09, a gente tem 0,51. Então, 0,51 é a mesma coisa que 51%.